O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Em nome da Paróquia São José, queria acolher cada um de vocês que vieram deixar os seus afazeres para estar junto conosco hoje, uma caminhada que nós iniciamos hoje de 40 dias de preparação para a Santa Páscoa do Senhor.
Nós tivemos agora nesse momento, né, a descida aí do painel da campanha da fraternidade. Esse ano 2019 com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema Será libertado pelo direito e pela justiça. O versículo tirado do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 27. Quando se perde o foco em Deus, não se sabe mais que Ele é o centro, nem que Ele pode fazer nossas vidas. Dessa maneira, a prática da religião se torna vazia, sem frutos, realizada somente por gestos e símbolos. As coisas perderam o sentido, tornaram-se simples rituais, que não trazem nenhum benefício, nem a nós, nem ao próximo. O povo vivia essa situação. O tema da campanha da fraternidade esse ano, quando se fala de políticas públicas, nós pensamos logo na política e também na política partidária. Nós queremos lembrar que a igreja, desde o seu início, já fazia o bem social. Sempre cuidou das pessoas menos favorecidas. Quando iniciou, por exemplo, a campanha da fraternidade no Brasil, em 1964, acontecia um fato importante na nossa história, e a igreja não se calou diante disso, com o tema Igreja em Renovação, com o lema Lembre-se, você também é igreja. Em meio a tanta turbulência, a igreja permaneceu viva. Por isso, o objetivo dessa campanha é estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. Falar de políticas públicas não é falar de política ou de eleições, mas significa referir a um conjunto de ações a serem implementadas pelos gestores públicos, com vista a promover o bem comum na perspectiva do bem-estar social. A dificuldade de reconhecer Deus na pessoa humana e o medo em lidar com as ideologias políticas tem provocado o distanciamento das construções coletivas e, consequentemente, das relações sociais e pessoais. Jesus nos ensina a sermos evangelho vivo, que caminha em especial ao encontro dos quais necessitam. Somos despertados a acolher e a proporcionar uma renovação que leve a pessoa a uma verdadeira conversão de vida. Então, que nós, hoje, nessa noite, tomemos esse propósito de que todos nós, cristãos, temos essa responsabilidade. Já está amparado na nossa Constituição, no artigo 5. Se todos nós tivermos essa consciência de cidadania, com certeza a nossa comunidade, o nosso município será bem melhor. Então desejamos a todos que nós possamos buscar ser esse evangelho vivo que não se cala diante das dificuldades que nós enfrentamos. Nós criticamos, mas também temos que dar a nossa contrapartida. Então desejamos a todos que nessa noite, antes de ir para casa, ao receber a comunhão, tome um propósito para melhor viver esses 40 dias que nós somos chamados a termos uma atitude de conversão, de mudança de vida, de jejum e de abstinência. Então, queridos irmãos, irmãs, vou cumprimentar a primeira parte da minha reflexão sobre a campanha da fraternidade. E a segunda parte, a leitura que nos oferece uma condições
tão especial e importante para a nossa conversão. Nessa quarta-feira de cinza, na abertura da campanha da fraternidade e nesse tempo quaresmal, a Igreja do Brasil oferece aos católicos a oportunidade de refletir e aprofundar o tema políticas públicas. Esse lema do profeta Isaías mexe com cada um de nós, principalmente com aqueles que estão mais acomodados no seu dia a dia. Será libertado pelo direito e pela justiça. Quaresma, tempo de conversão. A campanha da fraternidade nos orienta a sermos bons cristãos. Nos pede atenção à conversão, despertando para a cultura de fraternidade, apontando os princípios de justiça, denunciando as ameaças e as violações da dignidade e do direito, aonde abrange o caminho da solidariedade. O objetivo geral dessa campanha da fraternidade deste ano é estimular a participação na política pública à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum nos sinais de fraternidade. Nós, como cristãos, será que entendemos e vamos colocar em prática essa reflexão que a nossa igreja nos oferece? E aí nós podemos fazer duas perguntas. Serve para mim, serve para cada um de vocês. O que são políticas públicas? Qual é a importância para nós cristãos nesse momento que estamos vivendo? Podemos responder de diversas maneiras. Nós, como cristãos, discípulos missionários de Jesus Cristo, poderemos perceber a política pública como ações misericordiosas. Nós temos consciência que temos que participar das discussões, execução da política pública a nível de nosso município, do nosso estado, até nacional. Como é que está a nossa pessoa aqui dentro do município? Estamos acompanhando os orçamentos do ano, estamos também nos conselhos do nosso município, do estado. Muitas vezes a gente nem conhece. A gente fica à mercê da vida, porque temos medo de nos aprofundarmos nesta oportunidade que a igreja nos oferece. Se a gente participa, nós podemos ajudar a construir uma verdadeira fraternidade e resgatar a dignidade dos irmãos e irmãs quando nós experimentamos mais intimamente a fraternidade. Nesse tempo da campanha da fraternidade e da Quaresma, o amor de Cristo crucificado, nós podemos entender na pessoa daqueles indefesos, quando nós, como cristãos, e eu poderia até dizer aqui, quem é das paróquias que participou dos encontros de formação oferecido pela sua paróquia nesses dias da campanha da fraternidade? Só levanta a mão, só para nós sabermos quantas pessoas. E aí? A resposta já está dita, não é? A campanha da fraternidade, os evangelhos, os 4, e o tempo quaresmal, pede que nos praticamos as 3 obras da misericórdia do cristão: a caridade, a oração e o jejum. Elas são obras de misericórdia corporais e espiritual. Vamos ver as obras corporais que nós podemos fazer no nosso dia a dia, nesses 40 dias
da campanha da fraternidade, do tempo quaresmal. Aqui, a campanha da fraternidade e a quaresma nos chama a atenção, se por meio das obras corporais tocamos a carne de Cristo no irmão necessitado, de ser nutrido com alimento, remédio, moradia, educação, roupa, etc. Se nós termos essa oportunidade de ajudá-la com essa ação agrada a Deus e agrada também os irmãos necessitados. E aí vem uma pergunta para cada um de nós. Como que você, lá na sua casa, você tem tantas coisas, né? A gente tem muitas vezes muito sapato, muitas roupas, alimento, os guarda-roupa, debaixo das nossas camas, nos nossos armários, está cheio desses objetos. E cada vez mais nós somos obcecados a adquirir, quando muitos dos nossos irmãos tem alguém que não tem a repartir. Como é que nós podemos, nesse tempo, com a ação da graça de Deus, fazermos a nossa partilha? Quantas vezes tem pessoas que nem saem porque não tem o que vestir e o que comer, não é? E nós esbanjando muitas coisas. Então é o momento de nós fazermos a nossa reflexão voltada para essas obras de misericórdia corporal. Muitas coisas acontecem e nós temos e esbanjamos, né? Tem pessoas que usam, está com o armário cheio, né? E está comprando e está querendo mais e nem usa. A misericórdia de Deus entra neste momento no coração de cada um. As obras espirituais toca mais diretamente o nosso ser de pecador. Rezar, acolher, perdoar, aconselhar, ensinar e amar, e assim em diante. Ser igreja é seguir Jesus Cristo e anunciar a palavra de Deus na comunidade, na sociedade, dinamizada pela misericórdia do Pai, que nos leva à pessoa, o direito e a justiça, para que experimentamos a liberdade de filhos e filhas de Deus. E aqui vem mais um questionamento para cada um de nós. Eu e vocês, como cristão, como é que está a nossa espiritualidade? Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós rezamos, mas não perdoamos o nosso próximo. Nós aconselhamos, mas não acolhemos o nosso próximo. Nós ensinamos, mas não amamos o nosso próximo. É da gente pensar essas coisas espirituais que nos levam ao caminho do Pai. Quantas vezes nós falamos de um Deus que parece tão distante, falamos do nosso próximo que parece que está tão distante da nossa vida. Então a campanha da fraternidade, ela interlaça esse tempo quaresmal e também o Evangelho. É importante que cada um e cada uma assuma a sua responsabilidade de cristão maduro na fé e participante da vida da tua igreja, da nossa, né, melhor igreja. A leitura do Evangelho de hoje e as duas leituras, ela nos faz um apelo à escuta de conversão para a mudança de vida. Olha o tempo quaresmal, é um tempo de nós nos convertermos e mudarmos de vida, mas mesmo a gente entra e sai ano e continua sendo a mesma pessoa. A leitura, a primeira leitura e a segunda, nos indica como devemos agir neste tempo quaresmal. Como devemos agir? O profeta Joel, ele fala: voltar ao caminho que nos leva a Deus, praticar a conversão. Paulo vai na comunidade de Coríntio e fala:
a reconciliação com Deus e também com os irmãos. O profeta Joel chama a atenção do povo que os bens materiais estavam levando a perder. O povo de Israel esqueceu de Deus, procurava a satisfação pessoal, a luxúria, o prazer. Com isso, a calamidade faz o povo voltar para Deus de todo o seu coração. O profeta faz forte apelo de conversão. A mudança de vida não basta, porém, ser simples rito de participação da celebração. É necessário que as pessoas, em sua integridade, se voltem para Deus com o coração purificado e convertido. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós usamos vestes bonitas, traje, e o nosso coração está cheio de maldade. Rasgar o coração é deixar Deus entrar na nossa vida. Começa por nós como padres, né? Muitas vezes nós damos muita importância ao rito, os rituais, né? E somos muito ferrenhos nos rituais, usamos veste bonita, mas o nosso coração está longe de Deus. E também serve para cada um de vocês. Quantas vezes a gente vem na igreja bonito, mais para se aparecer, e muitas vezes o nosso coração está contaminado pelo pecado da maldade. Então, essas duas primeiras leituras nos ajuda a gente a olhar por dentro a nossa vida. Paulo convida a reconciliação, ajuda a comunidade a entender que a graça de Deus vem através de nossa missão como embaixador de Deus. Quando nós colocamos à disposição do serviço na comunidade, na paróquia, as coisas se tornam bem melhor, sem muita carga para as pessoas, muito melhor. Então, reconciliar com Deus é também estar a serviço de nossas comunidades, para ajudar os nossos irmãos. Você que está aqui, tem participado ativamente na sua comunidade, nas liturgias, na catequese, nos grupos de reflexão, no círculo do ECC, nos grupos de oração da renovação, no apostolado de oração, na Legião de Maria, nas pastorais, serviços e movimento e organismo de sua paróquia, ou ainda não despertou para isso? A igreja precisa de você. A igreja, ela só vai adiante quando você entende e participa dessas atividades na sua comunidade e na paróquia. Já o Evangelho de Mateus, em toda a cidade de Israel, havia no templo e no tempo de Jesus, os encarregados para recolher e distribuir as ofertas, e para ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas. O Evangelho de hoje apresenta 3 importantes práticas da piedade judaica e cristã: a caridade, a oração e o jejum. Elas devem permear nosso relacionamento no compromisso com nossos irmãos, com Deus e conosco mesmo. A caridade é para os nossos irmãos, é um gesto de partilha e deve ser um sinal de compaixão em busca de justiça, relativizando o egoísmo e da nossa posse. Quando fazemos caridade para ser elogiado ou para promover, estou falsificando a graça de Deus. Então, esse primeiro momento, a caridade. Você, como é que está fazendo? Você tem os seus bens. É melhor a gente dar do que receber. E muitas vezes nós somos muito falsos nessa situação. Já a oração, o homem e a mulher se voltam para Deus, reconhecendo como único e absoluto,
reconhecendo o sinal que somos criados por Deus e dependemos de Deus para alcançar a graça de cada dia que é necessário. Quando nós fazemos a nossa oração, fazemos voltado para Deus? Será que nós somos capazes de a nossa oração nos levar e alcançar aquilo que nós desejamos todos os dias? Porque quando rezamos para ser visto pelo povo, colocando-se como centro, tudo isso torna falso a graça de Deus. Rezar para aparecer, a leitura do Evangelho nos colocou, né? Quando rezamos para ação de graça. O jejum é privar-se de algo que possa passar sem nos sentir necessidade. Assim, eu experimento a graça de Deus, renunciando àquilo que eu mais gosto, ou de fazer, ou de comer. Estou ajudando a matar a fome ou a necessidade de muitos irmãos que não têm essa graça. Também posso me purificar do meu egoísmo, dos meus vícios, e posso tornar o meu corpo e a minha alma mais sadia. E aqui então eu faço um comentário. Nesses 40 dias da quaresma, os homens, quem gosta de tomar uma cervejinha, né? Toda semana compra uma caixinha de cerveja, ou outras bebidas, diminui pela metade. Você vai estar, é uma coisa que não vai fazer falta para você, não é? Você pode, com essa metade que você economiza, você pode fazer algo muito importante na vida das pessoas. Aí serve também para nossas mulheres, não é? Aquela que gosta de maquiar, fazer chapinha, fazer tantas coisas, coisa que pode também fazer. Se eu faço 4 vezes no tempo quaresmal, faço 2 e me coloco à disposição as outras 2 com esse dinheiro. Vai ajudar na necessidade de muitas pessoas. Então o jejum, quando nós jejuamos para aparecer, estamos perdidos e não tem sentido algum para Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, essas 3 práticas que o Evangelho nos coloca que os fariseus faziam de maneira errada, que nós possamos corrigir neste momento. Então, a prática da justiça e o direito precisa nascer do nosso coração. Se não nascer do nosso coração, nós não temos ação nenhuma como cristão. Nesse tempo quaresmal, queremos caminhar na estrada de Jesus e com Ele vencer as tentações que põem nossa vida em situação de deserto e até de escuridão. Façamos desta quaresma as obras da penitência que estiverem em nosso alcance. Façamos-las na intimidade, na presença de Deus, na Eucaristia, na oração, na comunidade, na família, sem nos esquecermos de sermos misericordiosos com o nosso próximo. E depois da manhã, dia 8, é Dia Internacional das Mulheres. Esposo, filhos, como é que você está tratando a sua esposa, a sua irmã, a sua companheira? Também é de nós fazermos uma reflexão. Como é que está sendo tratado a sua filha, as nossas irmãs, né, no dia a dia? A campanha da fraternidade também nos indica essa graça. Então, queridos irmãos e irmãs, é muito importante nós, como cristão e cristã, nesse tempo quaresmal, fazermos uma bonita reflexão e aquilo que eu ainda preciso me reajustar com Deus, fazer com serenidade e com humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.